Essa mesa de debate, o lançamento do livro do camarada Juari, se propõe, nessa nova reorganização que pensamos e percebemos, num espaço de 30 anos, terceira reorganização do movimento político, mas também sindical no nosso país, e pela experiência que a classe trabalhadora e também a juventude passou nesse período, o livro do companheiro, do camarada Juari, se propõe a isso, mas principalmente após uma experiência da nossa classe, da juventude, com um governo, com um trabalhador operário que se construiu na década de 80, forjado nas lutas do ABCD paulista e que hoje se tornou o que é. E esse livro do Juari, esse debate se propõe a reflexão do que o PT foi para a classe trabalhadora e para a juventude, do que o PT se degenerou nesse período e, para além disso, o que as organizações se propõem nesse espaço, nessa nova reorganização, porque para nós do PSTU esse debate é muito importante. Porque a classe trabalhadora até 2002 tinha uma experiência, uma esperança no governo, nenhum partido, né, que tinham várias raízes de luta no movimento sindical e político nesse país, e a degeneração é estudada hoje a nível internacional de como foi rápida a degeneração de um partido criado e construído por vários e vários lutadores nesse país, inclusive no período da ditadura militar. E a gente queria, com esse debate, fazer a abertura da importância dessa mesa e dizer que a classe trabalhadora se reorganiza nesse momento, mas se reorganiza diferente de outras épocas. Se reorganiza por uma experiência causada pela traição de um partido construído e forjado na luta dos operários trabalhadores metalúrgicos do ABCD paulista, mas com uma experiência de um governo, e que a gente tinha uma disputa já em 2002 em ter uma experiência e que os trabalhadores fizessem experiência com o governo, porque para além de um governo dos trabalhadores, é necessário um governo construído para os trabalhadores, mas pelos trabalhadores, para um momento de discussão de uma nova sociedade, um momento de transição do socialismo. Então a mesa vai estar aberta para o companheiro Sérgio Lessa, o companheiro tem até 30 minutos, e depois o companheiro Juari, o companheiro autor do livro, Nem Classe Trabalhadora, Nem Socialismo. Após essa árdua luta com o microfone, bom, primeiro dizer satisfação de estar aqui, dizer que meu papel aqui é um papel muito de, enfim, fazer o Juari falar, mas deixa eu começar dizendo que dá satisfação de encontrar com o livro do Juari. A gente estava em Natal, enfim, vendendo o livro lá no Instituto Lukács, chega o pessoal do PSTU para vender, pega o livro, está lá o Juari lançando o livro. Eu levei o livro de noite para o hotel que a gente estava hospedado, né? Você começa a folhear, cara, o livro vai ficando cada vez mais interessante, né? A coisa vai vindo, depois de manhã eu estava completamente encantado. Veja, eu acho que esse livro tem várias coisas importantes. Primeira coisa que me apaixona muito é que vem vindo uma geração de intelectuais, marxistas, revolucionários, uma geração extremamente promissora, muito diferente do que foi na época da minha geração ou da geração anterior. A gente tem hoje o surgimento de uma quantidade muito grande de intelectuais muito promissores, e uma boa parte deles, eu diria a parte mais significativa deles, a parte mais importante deles, de algum modo vinculado ao movimento social, a partidos políticos de esquerda, revolucionários, ou vinculados mesmo a um movimento social sem sequer estar na universidade. Então, em primeiro lugar, eu acho que a publicação desse livro é importante, que marca a entrada de um autor no mercado editorial, mas marca mais do que isso, quer dizer, marca um autor que faz parte de uma geração que eu acho que é muito promissora, né? O que eu tenho visto país afora é muito interessante nesse sentido. Eu acho que é muito provável que no curto espaço de tempo, pensando 5, 6, 7 anos, algo assim, a gente tenha uma quantidade de escritores revolucionários nesse país muito significativa, muito importante. Então, em primeiro lugar, isso, quer dizer, o livro não é um livro isoladamente. Eu acho que o livro faz parte de um movimento de renascimento do marxismo revolucionário nesse país, por parte de uma geração que nem viveu o stalinismo, nem viveu a social-democracia, que nem viveu a ditadura, portanto não tem nenhuma ilusão ou nenhum fetiche com a democracia burguesa.
e que por causa disso eu acho que é um marco muito significativo. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, porque o livro é a melhor reconstituição que a gente tem até hoje dessa degeneração que se transformou o PT. Eu acho que a gente pode colocar vários questionamentos para o Juari, não é o que eu vou fazer hoje, eu acho que tem várias questões históricas mesmo, que precisariam ser melhor investigadas, mais aprofundadas, mas não há nenhum levantamento até agora, nenhuma exposição organizada melhor do que a do Juari sobre essa questão. Como é que o PT foi se degenerando ao longo de todos esses anos? A leitura do livro é uma coisa impressionante, né? Eu fui da geração que viveu as greves, 78, 79, a formação da CUT e tudo mais, mas é incrível você reler a história, relembrar de detalhes que você tinha perdido, né? E relembrar de detalhes que na hora você não deu nenhuma importância, mas que depois a história mostra que é extremamente importante, na verdade era por aí que a história estava indo, né? É uma coisa extremamente enriquecedora. E por último, o que eu queria dizer é que o livro é extremamente bem escrito, né? O autor escreve bem para dedéu, é uma delícia de ler, né? As frases são muito bem construídas, o texto é limpo, é claro, não tem a forma não coloca nenhum problema para a gente entender o que ele está dizendo. Não estou dizendo que o que ele está dizendo é simples, nem sempre é fácil entender o raciocínio. Porque, claro, é uma questão extremamente complexa, que pega o desenvolvimento de uma classe, o reflexo desse desenvolvimento na sua ideologia, na sua concepção política. Então, claro que o tema é um tema complicado, mas o Juari escreve hiper bem e é muito gostoso de ler, né? Então, dito isso, eu queria colocar para o Juari mesmo uma questão que eu espero, que o lance é o miolo do livro dele. Juari, eu queria te perguntar a seguinte questão, como mote para você falar, tá certo? Veja, a gente olhando de trás para frente, é indiscutível, eu diria indubitável, que o PT degenerou em todos os sentidos. Quer dizer, degenerou do ponto de vista da concepção filosófica, se é que teve alguma muito amarrada um dia, degenerou do ponto da concepção política, de novo, se é que teve uma coisa muito bem elaborada, e degenerou moralmente, né? Isso é uma verdade, né, que salta aos olhos, tá certo? O processo de degenerescência que o PT passou não foi apenas o processo de degenerescência de um partido, foi também o processo de degenerescência dos seus militantes, dos seus dirigentes. Evidentemente, nem todos os militantes, nem todos os dirigentes, mas os dirigentes mais significativos e os militantes mais importantes, sem dúvida alguma, né? A degenerescência moral dos membros do PT é um dos elementos importantes da história dessa degenerescência. E eu queria lhe colocar a seguinte questão, Juari. Veja, o que poderia ter acontecido naquele momento de gênese do PT, ou até 85, 86, o que poderia ter acontecido naquele momento que, na sua opinião, poderia ter revertido esse processo? Ou seja, o que poderia ter acontecido naquele momento que poderia ter feito com que a trajetória do PT fosse essencialmente distinta, não pouco distinta, essencialmente distinta, ou seja, que o PT de fato encarnasse um partido de esquerda, de base nos trabalhadores e que desse espaço, desse origem no seu movimento para um crescimento à esquerda, uma acumulação de forças à esquerda, etc. O que poderia ter acontecido, na sua opinião, que poderia ter mudado essa trajetória? Eu queria te parabenizar, dizer que é um enorme prazer, enfim, a palavra com você. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas presentes. Queria agradecer muito o convite que me foi feito para estar aqui fazendo o lançamento do livro. Queria agradecer também a presença do Sérgio, nós nos encontramos em Natal, quando da ocasião do Empés, né, Sérgio? E conversamos um pouco a respeito do livro e agradeço as palavras, Sérgio. O Sérgio é uma figura extraordinária, né? Nós nos encontramos acho que, se eu não me engano, na quarta-feira pela manhã, estávamos lá dividindo o stand, e quando foi na quinta-feira,
O Sérgio já me falou que tinha lido lá boa parte do livro e já começou a comentar e conversamos sobre vários temas. Eu acho, Sérgio, que essa iniciativa que os intelectuais marxistas têm, independente das diferenças que temos, de procurar se apropriar daquilo que é produzido, de fato de conhecer as leituras marxistas das mais diversas que são produzidas na academia, porque é de fato isso que pode colocar aí um outro sentido, um outro rumo na produção literária, que hoje aqui no Brasil, apesar desse movimento que você identifica, é absolutamente repleta de charlatanismo, absolutamente repleta de gente que produz coisa de muito má qualidade, e essa iniciativa que o Sérgio tem, e eu identifico isso bastante no Sérgio, de procurar saber, de se apropriar, de ler, inclusive daquelas outras correntes, ou daqueles outros teóricos, outros companheiros que são divergentes. Eu acho isso uma iniciativa muito boa, de modo que eu não posso me posicionar de outra forma, Sérgio, senão de agradecer a tua presença aqui, agradecer as tuas palavras e dizer que, embora algumas exageradas, né, mas dizer que é uma honra para mim estar dividindo essa mesa com você, tá bom? Bom, antes de começar a responder a pergunta do Sérgio, porque a pergunta do Sérgio não é uma pergunta simples, é uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta que eu acho que todo militante ou todo ex-militante petista se faz. Por que a história foi tão... Porque a história do PT foi assim? Porque o resultado foi esse? Porque a história foi tão ingrata com um partido que foi tão forte e que organizou uma classe trabalhadora gigantesca num país como o Brasil e que conseguiu, na década de 80, fazer um movimento que chamou a atenção do mundo inteiro. Por que um partido que foi um dos maiores partidos operários da história da América Latina e também do mundo, evidentemente, por que um partido terminou dessa forma? À frente de um governo que é esse governo que a gente está vendo hoje, e que na semana passada comandou uma votação que, só para a gente citar um exemplo concreto, o que nós estamos falando aqui não é nenhuma elaboração teórica, nós estamos falando do que aconteceu, um fato, comandou junto com os maiores representantes da burguesia desse país um ataque histórico aos direitos dos trabalhadores. Inclusive tentando enquadrar aqueles que, num reflexo de tentar defender minimamente os interesses dos trabalhadores, tentar enquadrá-los para que pudesse aí, junto com um setor burguês, aplicar um plano de ajuste fiscal absolutamente nocivo para os direitos dos trabalhadores. Por que o PT terminou assim? Não são só os ex-militantes do PT, não é só a esquerda socialista que se faz essa pergunta. Os militantes que ainda estão hoje no PT, pelo menos o que resguardam ainda algum traço de moral, como o Sérgio falou, fazem essa pergunta. Por que foi dessa forma? Por que a história foi tão ingrata? A história foi tão ingrata porque a história, na verdade, a história tem suas leis. E o que aconteceu com o PT é fruto de uma série de aspectos, não é um único aspecto. O PT de hoje é uma aberração se nós formos comparar com o partido que deu origem na década de 80, porque foram muitas as transformações. Embora, eu falo bastante disso no livro, embora o PT ele não tenha nascido em absoluto como um partido marxista revolucionário, como um partido socialista, eu procuro destacar isso bem no livro, mas em que pese isto, as transformações foram muitas, gigantescas, e foram nos mais diversos aspectos. Eu vou falar um pouco do percurso que eu tracei para desenvolver o livro, para elaborar o livro, para chegar
tentar, é claro que essa resposta não é uma resposta definitiva, não é uma resposta simples, mas tentar identificar algumas pistas que apontam para a resposta dessa pergunta que o Sérgio fez. Em primeiro lugar, o PT ele não é uma organização que surgiu simplesmente da ideia de dirigentes iluminados ou de algumas organizações políticas de esquerda. Muito longe disso. Em que pese o papel das organizações, tanto as organizações da esquerda como as organizações os grupos sindicais que cindiram no fim da década de 70 e no início da década de 80 com a burocracia sindical que era aliada da ditadura, importante destacar isso. Um dos principais grupos fundacionais do PT faziam parte da antiga estrutura sindical aliada da ditadura militar e que, diante do ascenso operário do fim da década de 70 e início da década de 80, localizando-se nesse ascenso, rompem politicamente com a ditadura e passam a se apoiar nesse ascenso. Não foi simplesmente por conta desses grupos políticos, dessas organizações, que o PT surgiu. É claro que surgiu porque a proposta de construção de um partido exclusivo dos trabalhadores saiu da ideia de alguém. No entanto, esse processo é um processo que é mais complexo e que tem raízes objetivas. As raízes objetivas que justificam o surgimento do PT são as raízes objetivas que se localizam historicamente a partir do acúmulo de contradições que se desenvolve principalmente a partir da instauração da ditadura militar no Brasil. O que aconteceu quando se instaurou a ditadura militar no Brasil? Em primeiro lugar, uma ampla repressão e criminalização dos movimentos sociais. As greves eram proibidas, intervenção nos sindicatos, classe operária não podia se organizar, os sindicatos eles só eram possíveis de existir se fossem ligados oficialmente ao governo. Qualquer tentativa de criação de oposições sindicais era imediatamente sufocada e classificada como subversão. As organizações operárias que tinham influência sobre a classe, naquele momento, ficaram absolutamente desmoralizadas em função da sua estratégia política. Me refiro nominalmente ao Partido Comunista Brasileiro, que naquele momento adotou uma estratégia, antes do golpe, de conciliação de classes, com o governo central, com o governo Jango, e quando a sociedade se polarizou, quando a luta de classe se polarizou, e que a burguesia avançou para a tomada do governo com um golpe reacionário, em função dessa estratégia de conciliação de classes, que não era organizar os trabalhadores para lutar, mas sim para apoiar o governo, o que aconteceu foi que a classe não estava armada politicamente para resistir ao golpe. Uma das responsabilidades pelo golpe ter sido tão vitorioso e tão sem resistência foi em função da estratégia das organizações operárias que adotaram naquele momento. O PCB teve uma responsabilidade histórica nisso. E na medida em que teve essa responsabilidade histórica, com a ascensão do regime militar, do regime civil-militar, e com a criminalização dos movimentos sociais, a repressão de toda forma de organização da classe, essas direções foram absolutamente desmoralizadas. Parte delas voltaram a se ligar à estrutura sindical oficial e outras adotaram um caminho ultra-esquerdista, que foi a tática de construção dos focos de guerrilha, que foram, apesar de toda a valentia e da importância do balanço crítico que fizeram da estratégia de conciliação de classes adotada anteriormente, adotaram uma estratégia que foi absolutamente sufocada pelo regime, sem nenhuma condição, nenhuma correlação de forças que pudesse garantir a vitória de uma estratégia foquista de guerrilha. Enfim, a direção operária durante essa década de 60, até meados da década de 70, estava absolutamente desmoralizada. Além disso, existiam condições objetivas
que tinham a ver com a vida dos trabalhadores naquele momento, que acumulavam durante esse período uma insatisfação muito grande. Além do problema das liberdades democráticas que não existiam naquele momento, a impossibilidade de organização, o que aconteceu nesse período foi, na verdade, economicamente, uma tentativa de intensificar o ciclo de acumulação capitalista no Brasil a partir de um processo de industrialização tardio, que propiciou dois aspectos que nós identificamos como fundamentais para o surgimento do PT. O primeiro, um aumento significativo da classe operária brasileira, principalmente a classe operária que se localizava ali ao redor do ABCD paulista, com as metalúrgicas, enfim. A classe operária, de fato, ela aumentou significativamente em função desse processo de industrialização, que era parte do projeto do capitalismo brasileiro na ditadura. Por outro lado, uma radicalização absurda das desigualdades sociais no Brasil. O chamado milagre econômico na época da ditadura militar, na medida em que havia, em função daquele momento específico, alguma condição mínima de concessão, mascarou uma fase da economia brasileira e que depois, em meados da década de 70, para o fim da década de 70, esse milagre econômico entrou em colapso. Para que os capitalistas continuassem lucrando no Brasil, foi necessário uma intensificação absurda do ritmo de trabalho, um aumento violento da exploração da classe trabalhadora, tudo isso combinado com o problema da ausência das liberdades democráticas. O que é que isso gerou no Brasil? O aumento de uma classe operária, inclusive uma classe operária que não era lá culturalmente tão avançada, mas em relação à classe operária anterior, havia um aumento da escolaridade, havia um aumento da formação dessa classe operária brasileira, combinado com um regime de absoluta ausência de liberdades democráticas e uma intensificação do ritmo de trabalho e um aumento da exploração absurdo. Tudo isso combinado com a ausência de uma direção operária, porque a direção operária anterior estava absolutamente desmoralizada. Isso, ao longo do tempo, foi gerando um barril de pólvora na classe operária brasileira. A insatisfação com a economia, com as condições de vida, com as condições de trabalho e com a ausência de liberdades políticas e a necessidade de construir uma nova direção, fez com que se explodisse um ascenso que se iniciou de forma espontânea e que criou todas as condições, na medida em que as direções políticas da classe trabalhadora, que foram desmoralizadas, estavam sem condição de dirigir esse movimento espontâneo, criou as condições para o surgimento de uma nova organização política. Essa organização política, que se pautava na defesa dos interesses dos trabalhadores, que se pautava na luta em defesa das liberdades democráticas contra a ditadura, foi o PT. O PT surgiu em meio a esse processo. Então, quando dizemos que o PT não surge exclusivamente da ideia do grupo do Lula e dos sindicalistas, e nem tampouco das organizações trotskistas, das organizações da esquerda socialista, é porque em meio a todo esse processo existiam aspectos objetivos que propiciaram a criação, o surgimento de uma organização operária exclusiva da classe trabalhadora que defendesse os seus interesses e que lutasse contra o regime. Se não houvesse Lula e os sindicalistas, se não houvesse a convergência socialista, se não houvesse os grupos revolucionários que afluíram à ideia do PT, se não existissem esses, existiriam outros que chamariam a construção do PT. Porque esse foi o processo que se desenvolveu. Bom, o surgimento do PT, na medida em que aparece nesse cenário, num cenário de ascenso da classe trabalhadora, de esquerdização da classe trabalhadora,
em que ela lutava ao mesmo tempo economicamente por suas condições de vida, mas também politicamente contra o regime, fez com que essa organização assumisse em um determinado momento, nesse PT das origens, uma feição, que era uma feição de enfrentamento com os patrões, com a burguesia, enfrentamento com o regime, e que, portanto, abria um espaço significativo, um espaço importante para a defesa, para a difusão e para a disputa das ideias socialistas. O PT, desde as suas origens, ele nunca se assumiu como um partido marxista revolucionário, como um partido socialista, como um partido da ditadura do proletariado, que defendia a tomada do poder dos trabalhadores para expropriar toda a burguesia e iniciar um processo de revolução socialista no Brasil. Não existia, do ponto de vista teórico, essa clareza no PT. Não existia. No entanto, nas condições em que o PT foi criado, e com a presença de organizações marxistas revolucionárias que afluíram à ideia do PT e que passaram a disputar o PT, esse espaço para a discussão do socialismo, para a vinculação do PT como um partido que, do ponto de vista intuitivo, seria próximo do socialismo, isso foi uma coisa que se desenvolveu com o surgimento do partido. E era exatamente por essa razão, que no início da década de 80, a burguesia brasileira tinha absoluto horror ao PT. Porque era um partido exclusivo dos trabalhadores, que negava a estratégia do MDB, que negava a estratégia do PDT, que surgiu posteriormente, que era uma estratégia de tentar encontrar uma saída pactuada para o declínio do regime militar. Todas essas características fizeram com que o PT se transformasse num partido temido pela burguesia, ainda que no primeiro momento passasse a ser ignorado. A burguesia brasileira, no início da criação do PT, não colocou muita fé de que esse partido seria uma grande organização de massas da classe trabalhadora brasileira. O ascenso do fim da década de 70 e início da década de 80 desmentiu isso e fez do PT rapidamente uma organização com influência de massas. No entanto, com todas essas contradições, com todas essas ambivalências, com todas essas disputas, o PT, no início da década de 80, até meados da década de 80, ele cumpriu um papel tão progressivo, não por sua própria natureza, mas pelas condições em que foi criado, que esse partido, na discussão da Constituinte, por exemplo, se posicionou contra a Constituinte pactuada pela burguesia. Essa é uma posição absolutamente progressiva, e que o PT assumiu essa posição, inclusive o setor da burocracia sindical que havia rompido com a ditadura também assumiu essa posição, empurrada pelo ascenso, empurrada pelas condições políticas da conjuntura. Qual foi o grande, para iniciar com o primeiro aspecto da pergunta que o Sérgio fez? Qual foi o primeiro grande momento, qual foi o primeiro momento decisivo em que o PT começou a demonstrar que esse partido não era de fato um partido socialista? Embora, mais uma vez, repito, que do ponto de vista da sua teoria oficial, isso nunca tenha ficado absolutamente claro. Pelo contrário, nas próprias elaborações, nas teses dos congressos, nas resoluções aprovadas dos encontros nacionais, o PT sempre destacou falar de classe trabalhadora em determinados momentos, em outros não, em outros falavam em
em cidadania, em cidadãos. Sempre no início da década de 80 falava-se em socialismo, mas um socialismo absolutamente abstrato, sem discutir a estratégia, sem discutir a questão da tomada do poder, sem discutir o caráter do Estado. Então, eram posições em que se cabiam as mais variadas estratégias, inclusive estratégias antagônicas. Isso se explica pelo fato de que o PT, no início da década de 80 e até o início da década de 90, houve uma tentativa por parte de todos os setores, inclusive da própria direção do PT, da articulação que se constituiu no início da década de 80 e que depois se transformou na direção do partido durante quase todo o período da sua existência. Houve uma iniciativa por parte desses setores de que era necessário uma unidade, era necessário uma coesão. Por que era necessário uma coesão? Porque para essa direção, que era uma direção reformista, burocrática e que apostava numa alternativa eleitoral, construir um partido que tivesse viabilidade eleitoral era necessário um mínimo de coesão. Trabalhar com a possibilidade de decisões e rupturas no início da construção de um partido em que eles visavam que pudesse ter alguma viabilidade eleitoral seria absolutamente nocivo para o seu projeto. Por essa razão, o PT conviveu durante algum tempo com posições absolutamente distintas. Posições que apostavam numa estratégia reformista, convivendo com posições diametralmente opostas, que apostavam numa estratégia revolucionária. O primeiro grande momento de mudança se deu a partir do processo das diretas já, da reabertura das liberdades democráticas no Brasil, apontando na perspectiva do retorno a um regime democrático burguês, em que os governos eles seriam constituídos através do sufrágio universal, através do processo eleitoral. Essa mudança na realidade brasileira operou mudanças significativas dentro do PT, ainda na década de 80. Por quais razões? Em primeiro lugar, porque naquele momento o PT ele era visto pela classe trabalhadora brasileira como oposição não somente ao governo, mas também como oposição ao regime. E na medida em que a transição para o regime democrático burguês foi uma transição pactuada entre setores que estavam à frente do regime militar, do regime civil militar, e setores que se apresentavam como oposição ao regime, mas que se uniram aos antigos militares, aos militares, para constituir uma transição pactuada para os regimes democráticos. Isso fez com que a classe trabalhadora brasileira, que estava no momento de ascenso, percebesse que aquele governo, seria o governo de Tancredo, e que depois foi o governo de Sarney, esse governo que foi constituído em base a uma transição pactuada, não representava os seus interesses, porque eram os mesmos, e que adotavam planos econômicos e medidas contra os interesses dos trabalhadores, que eram absolutamente contrárias ao que o PT defendia no movimento sindical, com o impulso às greves, com o impulso às lutas. Então, esse momento político no Brasil criou condições para que o PT se modificasse. Por quê? Porque pela primeira vez, instituídas as liberdades democráticas e se percebendo que o PT se constituía como uma alternativa da classe trabalhadora com cada vez mais influência de massas, se colocou a possibilidade desse partido, de fato, ser uma alternativa eleitoral viável. E que isso acabou se confirmando com a eleição de Lula para deputado federal, com a eleição de vários prefeitos em capitais importantes do Brasil, com a eleição de vereadores, com a eleição de deputados. Dialeticamente, o crescimento do PT e o crescimento da sua autoridade frente à classe trabalhadora, que foi construída nas lutas, e com uma vitória que não é uma vitória menor, é uma vitória importante, a derrota da ditadura militar e a constituição de um regime democrático, ainda que seja um regime democrático burguês, mas que isso só se deu em função da luta dos trabalhadores, isso fez com que as diferenças dentro do PT se acirrassem cada vez mais.
porque agora a viabilidade eleitoral estava colocada. E aquele projeto da direção do PT, dos setores burocráticos que antes eram aliados da ditadura militar, que não tinham no seu horizonte nenhuma perspectiva socialista e que viam no PT apenas como uma alternativa institucional para se apoiar na luta pela defesa dos interesses econômicos, meramente econômicos dos trabalhadores, e que também era uma burocracia que não queria abrir mão dos seus privilégios, aqui falamos nominalmente da direção do PT, da articulação de Lula, dos sindicalistas, enfim, da direção do PT que até hoje está no comando do partido. Isso fez com que as diferenças se acirrassem. O grande momento da virada, na minha opinião, eu destaco isso bastante no livro, é o Congresso, o quinto encontro nacional de 1987, que aprova a estratégia democrática popular. O que era a estratégia democrática popular? Resumindo, para a gente não se deter muito nesse tema, mas em resumo era o seguinte: era a estratégia de que a transição socialista no Brasil estava imbricada, estava imediatamente ligada à constituição de um governo que eles denominavam como governo democrático popular, mas que esse governo ele poderia ser resultado de um processo eleitoral em que o PT estivesse à frente. Diferentemente da estratégia socialista, que entende que a constituição de um governo dos trabalhadores de fato só pode se dar através da luta dos trabalhadores e através da tomada do poder político. A aprovação do Programa Democrático Popular, e vejam que coisa interessante, quando a gente fala do Programa Democrático Popular, nós não estamos falando desse Programa Democrático Popular que os militantes do PT falam hoje em dia. Desse programa que inclui Bolsa Família, mais médicos, essas políticas compensatórias que sequer podemos chamar de reformas. Não estamos falando nem disso. Naquela época, em 87, qual era o Programa Democrático Popular do PT? O Programa Democrático Popular do PT, só para a gente entender o nível das coisas, era estatização das grandes empresas, estatização do sistema financeiro, reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, principais ramos da economia com controle centralizado do Estado, criação de conselhos populares para definir os rumos da economia, reforma política que discutisse revogabilidade de mandatos, redução do salário de parlamentares. Esse era o programa do PT em 1987, no quinto encontro. E esse era o programa defendido, inclusive, pelos setores que estavam à frente do PT, a direção do PT. Mas, e aí as pessoas perguntam, bom, mas qual que é a diferença? Se a esquerda, se os trotskistas, se a Convergência Socialista defendia tudo isso, e a direção do PT defendia tudo isso, qual que é a diferença? A diferença está em dois aspectos. Na natureza social da direção do PT, que era uma burocracia que já se apoiava nos seus privilégios dentro dos sindicatos e passou a se apoiar em privilégios dentro do partido. E em segundo lugar, porque embora com plataformas de reivindicação que eram semelhantes, os programas eram distintos, porque um programa ele não se resume a uma lista de reivindicações. O programa de um partido ele contém uma lista de reivindicações, ele contém uma plataforma de reivindicações, mas eles contêm essencialmente uma estratégia. Qual era a estratégia que era defendida pela direção do PT para se conquistar? Reforma agrária sob controle dos trabalhadores, sistema financeiro estatizado, expropriação dos principais ramos da indústria. Qual era a estratégia da direção do PT? Era de que era necessário constituir um governo democrático popular pelas eleições. E não a construção da luta dos trabalhadores para a tomada do poder político. Percebem a diferença? A diferença de que uma mesma plataforma de reivindicação podem se constituir como programas absolutamente distintos. Isso foi o que foi aprovado em 1987.
A eleição de 89, os mais antigos sabem a história, foi pela primeira vez a possibilidade concreta de uma eleição, de eleger o Lula presidente da República para o governo central. Naquele momento, se preservou a estratégia democrática popular, mas ainda com essa plataforma, que era uma plataforma absolutamente, do ponto de vista das reivindicações, era progressiva. E também ainda num processo de ascenso da classe trabalhadora brasileira, que isso veio a mudar já no início da década de 90, com a expulsão das correntes revolucionárias, com a instituição de um regime um regime partidário, cada vez mais burocrático, com cada vez menos liberdades de discussão, de exposição das diferenças, e com um processo progressivo de integração do PT ao regime democrático burguês, na medida em que o partido começou a cada vez mais ser dependente dos mandatos parlamentares, dependente das prefeituras, dependente dos governos. Os sindicatos e também a central sindical, a CUT, que foi impulsionada pelos militantes do PT e que era dirigida pelo PT, segue esse processo de burocratização que já havia sido iniciado no partido e avança para um projeto que era um projeto completamente distinto da década de 80, que era um projeto que negava a centralidade da organização, da auto-organização dos trabalhadores, do enfrentamento à estrutura sindical oficial, para apostar, na medida em que, nesse cenário político, no início da década de 90, de radicalização do neoliberalismo, isso fez com que as possibilidades de concessões diminuíssem. Então, a estratégia dos sindicalistas do PT que estavam à frente da CUT era uma estratégia de conciliação, entrar nas câmaras setoriais, começar a disputar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E isso fez, inclusive, com que o que ainda existia de vínculo orgânico do PT com a classe trabalhadora se degenerasse bastante, que tem a ver com a sua atuação no movimento sindical para um projeto que não era um projeto de sindicalismo independente, mas era um projeto de colaboração, de cogestão com o capitalismo. Isso com a radicalização do processo de burocratização do partido e com a sua cada vez mais adaptação ao regime democrático burguês e a dependência material dos mandatos parlamentares, das prefeituras, fez com que o partido ele se tornasse essa monstruosidade que nós vemos hoje. O que ocorreu com o PT, para concluir, e para já apontar as pistas das respostas que o Sérgio fez, o que aconteceu com o PT é que o PT rompeu o seu vínculo orgânico com a classe trabalhadora. Não foi um processo simples, do ponto de vista histórico, um processo rápido, porque 20, 30 anos na história é um processo rápido. Mas isso não significa dizer que foi um processo simples. Poderia ter sido diferente? Sempre poderia ter sido diferente. Sempre poderia ter sido diferente. Mas não foi diferente porque as condições objetivas dadas não possibilitaram que aqueles que apostavam, que aqueles que lutavam, que aqueles que reivindicavam uma história diferente, não necessariamente para o PT, mas para algo que o PT pudesse dar impulso depois, como uma alternativa de fato socialista, como uma alternativa de fato revolucionária, de defesa dos interesses dos trabalhadores, dos seus interesses imediatos e dos seus interesses históricos, as condições objetivas não permitiram que esses setores fossem vitoriosos. São vários aspectos que possibilitaram isso. O refluxo que se iniciou no fim da década de 80, início da década de 90. O fato de que a disputa interna dentro do PT, em que os setores burocráticos, os setores reformistas, eram estes os que obtiveram mais autoridade no ascenso da classe.
Nós podemos acusar a direção do PT de tudo, menos de que eles não foram inteligentes. Eles souberam surfar no ascenso da classe trabalhadora. Isso lhes garantiu uma autoridade necessária para que dentro da disputa interna eles fossem vitoriosos. Há também elementos no terreno internacional. A queda dos estados operários burocratizados do leste, o vendaval oportunista, a história de que o socialismo morreu e que o capitalismo venceu no início da década de 90, isso teve um impacto significativo na esquerda, isso ajudou o projeto reformista do PT, a defesa que eles faziam de um rearme teórico, que esse rearme teórico era, na verdade, a integração, a lógica da democracia como valor universal, de que a participação nos processos eleitorais eram os processos que de fato desencadeariam uma transformação profunda na sociedade. São muitos os aspectos. Para que pudesse ser diferente, nós teríamos que ter sido maiores, teríamos que ter sido mais fortes, a conjuntura teria que nos ter ajudado, de modo que a história, como a história tem suas leis, foi ingrata com o PT por um lado, mas ela respeitou as leis que lhe são próprias. Uma ideia que não tem força social na realidade, ela não se impõe. Infelizmente, a ideia de que o PT pudesse vir a ser, ou um aparato que o PT desse origem posteriormente, viesse a ser uma organização revolucionária, uma organização socialista, não se concretizou na realidade. No entanto, para que não me acusem de ser pessimista, a história ela não para. O PT ele surgiu, ele cumpriu um papel progressivo, ele se degenerou, hoje cumpre um papel, também falo um pouco disso no livro, de absoluto respeito ao regime democrático burguês e absoluto zelo à administração capitalista. Ele inclusive faz isso com muita propriedade. O PT administra o capitalismo com muita propriedade, sabendo controlar os movimentos sociais, sabendo atender os interesses da burguesia. O PT se transformou nisso, mas a história não acabou. A construção de uma alternativa socialista que possa, no futuro, assumir o papel de protagonismo junto à classe trabalhadora, tal qual o PT assumiu um dia, é um desafio que está colocado. Para isso, entender os erros, entender a história, entender os problemas teóricos e os problemas práticos pelos quais passaram o PT e a esquerda socialista no Brasil são muito importantes. Essa é a contribuição que eu tento, humildemente, dar nesse livro. Por uma razão muito simples, para concluir mesmo agora. Por uma razão muito simples, porque a necessidade de uma alternativa, de uma organização, uma alternativa organizativa revolucionária e socialista no Brasil, ela não é nem sequer mais urgente, ela já está atrasada. O que nós estamos vendo hoje é uma conjuntura que nós temos que olhar com bastante cuidado. A degeneração e o declínio da autoridade do PT está abrindo espaço, infelizmente, para um avanço de setores ainda mais conservadores, justamente porque nós ainda não conseguimos avançar na construção de uma alternativa socialista. Esse é o desafio que está colocado, né? Espero que algumas reflexões desse livro consigam ajudar nessa tarefa, que não é uma tarefa minha, não é uma tarefa também somente de uma única organização, mas é uma tarefa de todos nós, que apostamos e que dedicamos a nossa vida para a construção de uma alternativa revolucionária no Brasil e no mundo, e que venha no futuro a garantir o que de fato queremos, né? Que é uma sociedade justa, igualitária, sem exploradores nem explorados, e que nós possamos viver felizes, né? Como merecemos. É isso, obrigado.
Queria primeiro te parabenizar pelo livro, né, que está aí colocado. Só deu tempo de ler o iníciozinho ali, quando o pessoal chegava, e só pelo início a gente já sente estímulo, né, de ver um pouco a sistematização dessa questão que se põe aí como algo problemático para pensar em termos de perspectivas para a esquerda aqui no Brasil. E eu queria fazer a minha pergunta a partir de onde você termina a sua fala, né? Não sei como eu li, não sei se você vai ter elementos lá para levantar isso. Mas veja, se as condições objetivas estavam dadas, do ponto de vista da materialidade que a gente tinha aí, que se constitui uma classe trabalhadora volumosa, né, um operariado volumoso, e que surge um partido aí que vai fazer esse processo de organização, mas que o propósito é esse que no final agora se configura de forma muito mais concreta, que na verdade era organizar o capitalismo de forma que atendesse, dentro dos modos do capitalismo, as necessidades básicas primárias da classe trabalhadora, como bolsa, escola e por aí vai, na verdade foi isso que configura. Mas aí a gente vê nesse processo que você coloca, que no interior desse partido entra um conjunto de tendências teóricas, né, revolucionárias, que tentam imprimir a esse partido uma outra direção para essa classe trabalhadora, né, dar uma outra direção, trazer um outro contorno para isso que se colocou como propósito inicial do PT, que, aliás, você não toca, né? Queria até que você fizesse isso, a relação dele com a igreja, a teologia da libertação, né, que vai puxando por aí essa feição do PT nas suas origens. E a minha pergunta é, e aí analisando, deixando um pouco de lado esse PT e olhando um pouco mais essas tendências, né, e aí a questão é para a mesa dos dois, olhando mais para essas tendências, que é isso que nos preocupa hoje, a partir dessa experiência que a gente teve, para a gente pensar hoje é a construção que se põe aí. Essas tendências que surgem, que aparecem aí, tentando dar esse norte, né, esse fio condutor para a classe trabalhadora mais de cunho revolucionário, por que essas tendências, dadas as condições objetivas materiais que existiam, elas não conseguiram levar adiante, né, essa classe trabalhadora para uma perspectiva revolucionária, né, mesmo considerando que elas não fossem hegemônicas e tal, mas de desviar a classe trabalhadora, no sentido de, né, difundir junto a essa classe trabalhadora essa concepção revolucionária. Tá? E aí, qual foi o limite que se colocou para essas organizações, tirando de lá todas essas justificativas do burocratismo, do aparelhismo, né, que esse pessoal não tinha acesso e o PT tinha, e por conta disso foi que o PT conseguiu realmente imprimir essa direção, porque tinha máquina, deixando de lado todas essas explicações. Porque, do ponto de vista da condição, da difusão de uma ideologia revolucionária, isso não conseguiu, né, essas tendências, elas não conseguiram imprimir uma outra concepção. E aí, claro, como é que vocês estão pensando o momento hoje, face à realidade que a gente tem, que já está claramente descartado o PT, claramente, enfim, né, isso é coisa que já chega a essa conclusão, e aí eu estou falando do ponto das tendências revolucionárias, estou falando dos grupos de PT, estou falando das pessoas hoje que estão pensando efetivamente em termos da condução de um projeto revolucionário. Que perspectivas se abrem hoje aqui no Brasil, levando em consideração que o projeto está muito aquém e que ainda não foi construído aqui no Brasil, esse projeto, né, de uma constituição revolucionária aqui no Brasil, da condução dessa luta. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu sou Rafael João, sou estudante de serviço social aqui da UFAL. Gostei muito assim, da exposição, principalmente acho que a pergunta inicial do Sérgio assim, para o início do debate foi muito pertinente, porque
enfim, né, na análise das pessoas de esquerda, acho que essa é uma questão muito importante, assim, até que ponto poderia ter sido diferente, porque a profundidade da crítica que a gente vai fazer ao PT em relação a esses passos que ele tomou, vai também influenciar no que a gente está propondo para o futuro e para as novas perspectivas. Então, até que ponto ver se dava para ser diferente naquele momento, quais eram as forças que impediam ele de tomar esse caráter socialista, digamos assim, nos faz refletir se essas mesmas forças podem atuar no momento adiante, de que formas elas podem atuar, de que formas contornar elas, ou se as forças que impeliram o PT de se transformar no que se transformou, elas são incontornáveis para os passos que ele tomou. Se elas são incontornáveis ou foi um problema de percurso, que existiu se existiu algum momento em que o percurso estava correto e isso foi dado de lado, se existia um momento do seu início em que era possível ou não, ou enfim, são questões pertinentes que colocam reflexões para o futuro. E em relação à resposta, para mim assim, não ficou tão claro essa relação das condições objetivas impedirem esse avanço, digamos assim, de uma perspectiva socialista, genuinamente socialista, junto com o que você mencionou no final, que talvez se fôssemos maiores, se tivermos mais influência, se, enfim, outras determinações que você mencionou no momento, que de certa forma me pareceu que existia uma contradição entre essas condições objetivas. Se elas são insuperáveis, então como é que mais pessoas, de que forma mais pessoas, se fossem maiores, essas condições objetivas seriam superáveis? E em relação ao Sérgio, eu queria saber o que você mesmo pensa a respeito da sua pergunta. Se é possível o PT ter sido alguma coisa essencialmente diferente, e se não era possível, que elemento último, qual é a força maior que impedia essa trajetória e até que ponto isso nos ameaça para o futuro? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Francisco, sou professor de educação básica, sou militante do PSTU, eu faço parte da Constituição da CSP Colunas, Alagoas aqui. Eu queria primeiro, acho que foi muito importante as duas exposições, certo? Que elas expõem, de fato, um tema muito atual de fato, e na verdade eu queria até linkar com o debate de hoje. Veja bem, todos os partidos, né, tanto os da direita quanto da esquerda, eles têm pessoas que já tiveram algum contato com a esquerda. Né? Por exemplo, o Aloysio Nunes, né, ele foi conhecido como segurança do Marighella, lá na década de 70, da época da guerrilha, né? Hoje ele está com a direita, está, né, com o PSDB, enfim, comandando repressões, né, abertamente burguesas. E, de fato, eu queria fazer uma pergunta direto para o camarada Juari, né? Porque o camarada Juari trabalha um pouco no livro dele sobre o processo de aburguesamento do PT, certo? Isso é uma pergunta importante, né? Seria bom que o camarada Sérgio também desse uma contribuição sobre isso, né? O processo de aburguesamento das direções petistas, né? Porque, vejam bem, grande parte das organizações que tinham uma base ou reformista, ou tinham um atrelamento a uma estrutura sindical da época da ditadura, ou pelo menos participaram da luta armada contra a ditadura, né? A partir do momento da redemocratização, todos esses dirigentes, esses guerrilheiros, né? O Zé Genuíno, por exemplo, foi da guerrilha, foi do PCML, né? Enfim, né? Todos esses dirigentes, eles tiveram um objetivo. Já burocráticos, já burocratizados, tomando controle do Estado burguês, eles tiveram um único interesse, que era ficar ricos, entendeu? Ficar ricos, manter os seus privilégios, tá? E eu queria saber como é que o camarada Juari trabalha isso no livro, certo? E aí eu queria a contribuição do camarada Sérgio também, para essa pergunta. Boa noite. Boa noite, companheiro. Sou aluna aqui do programa de pós-graduação da educação, sou doutoranda em educação e tenho um certo
momento que você falou sobre a questão do oportunismo do PT, né? Que, na verdade, com a obrigação dos partidos de esquerda, né, devido ao golpe de ditadura e tal, e não tinha uma representatividade da classe trabalhadora naquele momento, e surge o PT, né, com essa oportunidade lá no sindicalismo e tal. E aí você disse depois que também não, o PT surge com alguns ideários de esquerda, né, e você já diria Trotsky e outros, mas você disse que realmente, de fato, não teve, o projeto do PT não era um projeto radical de classe trabalhadora, e que isso é o grande diferencial, né? A questão do projeto do PT se coloca como um partido dos trabalhadores e um projeto radical mesmo de classe trabalhadora de tomada de poder. E nessa tomada de poder, depois que isso acontecesse, se daria também a proposta do fim do Estado? Coloco isso também porque eu sei que o Sérgio discute essa questão, né? Então, eu queria saber isso, se essa tomada de poder da classe trabalhadora com um projeto verdadeiramente radical, comunista, se posteriormente teria essa condição do fim do Estado, né? Que é isso, né? Que o Estado, como comitê político da burguesia, assim, nesse papel aí de tomada de poder, está incluso essas questões. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Flaviano, eu sou militante bancário da Caixa Econômica, da CSP Condutas também. Estou aqui em Sergipe, não aqui do Cadastro Natural de Alagoas. Passagem aqui de prestigiar o trabalho, porque é bom a gente ver trabalhadores, militantes se qualificando, buscando aí explicações para um problema tão complexo como a questão aí do PT. A questão é o seguinte, me parece que, ao contrário de uma das colegas que veio perguntar aqui, teve os temas que perpassaram todo esse processo de degeneração burocrática do PT envolvem alguns elementos importantes, né, que eu queria que os colegas pudessem comentar. Me parece que a relação com o capital privado, que acontece inclusive dentro do próprio PT, né, no PED, você tem a participação do capital privado do PT, nas eleições internas do PT, e a relação que vem a se constituir depois, tanto, né, no patrocínio das eleições que estourou nos últimos escândalos, quanto na questão da burocracia sindical, que aniquila, cria um hiato entre a direção política dos sindicatos, né, e a sua base social organizada. Então, problemas mais básicos hoje, na base das categorias pós-reestruturação produtiva do capital, não são observados da forma que deveriam ser observados pelas direções sindicais. Queria saber como é que esses elementos eles contribuíram para esse processo de degeneração do PT e de que forma a classe trabalhadora está pensando, aí, na opinião de vocês, né, na construção de alternativas à luz dessa conjuntura atual que revela uma das maiores crises, né, da história recente do país, e não só do país, em vários lugares do mundo. Os companheiros pudessem dar um comentário aí. Bom, as questões são muito interessantes, eu vou tentar ser muito breve, porque na verdade eu quero devolver a palavra para ele, tá certo? Veja, o que me parece... Veja, primeiro, eu tenho inteira concordância com a análise que o Juari faz no geral, tá certo? Não tem nenhuma discordância no sentido... O que talvez, se fosse acrescido no livro, talvez tornasse as respostas que a gente tem na mesa mais fáceis, tá certo? Eu diria o seguinte, que a minha geração e o projeto que a gente tinha, né, ao entrar no PT, CUT, etc., era assim, ó, o PT não é socialista, não é um partido revolucionário, mas é um campo de construção de um partido revolucionário. Essa era a ideia geral. A meu ver, onde que a gente estava fundamentalmente errado, essencialmente errado, é que a gente tratava a classe trabalhadora como se fosse algo homogêneo e a gente tratava mais ainda a classe operária como se fosse algo homogêneo. Na cabeça da gente, na nossa concepção de mundo, nunca entrou a possibilidade de que aquela liderança sindical, o Lula, Djalma Bom, o Alemão, aquele pessoal que veio do ABCD, tá certo? Que aquele pessoal fosse não representante da classe operária, mas representante de uma aristocracia operária. Isso a gente nunca entendeu. Nós nunca incorporamos isso na nossa análise. Na verdade, o que a gente tratava como representante do conjunto da classe operária e representante do conjunto dos trabalhadores, embora a gente reconhecesse naquele momento diferenças entre operários e trabalhadores, veja,
Isto nunca possibilitou a gente entender que, de fato, se tratava não do conjunto da classe operária, não de representantes da classe operária, mas de representantes da aristocracia operária. O que, a meu ver, a gente assistiu na década de 80 e de 90 escancaradamente foi o amadurecimento teórico, ideológico desta aristocracia operária, dessa liderança que veio da aristocracia operária, e a gente vai tendo uma cisão cada vez maior entre o conjunto da classe operária e essa aristocracia. E essa cisão vai se dando porque essa aristocracia vai se tornando cada vez mais disposta a negociar com o capital, atenção, a participação dos trabalhadores no Estado. Que trabalhadores? Da aristocracia operária e dos seus representantes. Então me parece que houve aí, tá certo? Aí foi a grande falha da luta interna da esquerda lá dentro. Isto possibilitou a eles eu digo, a aristocracia operária, a Lula, Djalma Bom, Zé Dirceu, Genuíno e a caterva toda, tá certo? Aquele bando todo, né? Possibilitou que eles fossem fracionando a esquerda, aliava com um setor, jogava outro para fora, a gente nunca entendeu de fato contra quem a gente lutava. Provavelmente a gente seria derrotado nessa luta. Eu acho que a análise que o Juari faz nisso é muito correta. A história foi para um lado, tá certo? E que a esquerda seria derrotada. O problema é que a gente poderia ter sido derrotado menos completamente, que a gente poderia ter saído mais inteiro, se a gente tivesse entendido de fato contra que inimigos a gente lutava. A gente nunca entendeu que o Lula era a quinta coluna do capital dentro do PT. Lula e o grupo eram quinta coluna, eles eram aliados do capital lá. Nós nunca entendemos isso. E eu tenho a impressão que hoje também se tem uma certa ilusão quanto a isso. Veja, a gente fica falando, né, olha, o PT e tem um setor, o PT, enfim, é isso que está aí, mas tem um setor à direita que está ameaçando tomar o poder. É verdade, você tem setores à direita, mas veja, o PT é a direita, o PT não é nosso aliado em defesa da democracia contra essa direita, né? O PT está no poder, está fazendo tudo que é necessário ao capital, né? E que, veja, por que essa outra direita não toma o poder? Porque o PT é mais conveniente à direita, ao capital, tá certo? Do que essa outra direita que está aí, porque essa direita é muito maluca, até para o capital. Então, veja, a impressão que eu tenho é que o que talvez no livro do Juari poderia nos colocar numa situação melhor de explicar aonde que de fato o PT desandou e por que não seria possível hoje a gente ter no PT um aliado como contra a direita, a meu ver, é esta questão da aristocracia operária. Isso eu acho que nós, da esquerda em geral, nós nunca trabalhamos isso em relação ao movimento operário internacional, nem tanto, mas em relação ao Brasil a gente nunca trabalhou para valer. Como é que surgiu essa aristocracia operária? Quais são as suas características? Como é que ela se desenvolveu? Como é que ela se diferencia do conjunto da classe operária? E como é que é hoje essa aristocracia operária e a sua burocracia são, vou brincar um pouco, porque isso é um exagero que eu estou dizendo, mas são co-administradores do capital junto com a grande burguesia. Claro que não é administração de igual para igual, a burguesia administra, né, e a aristocracia operária serve à burguesia, mas você tem uma boa parcela do capital especulativo sob o controle dessa aristocracia operária. Pensam fundos de pensão, etc, etc. Aqui no Brasil, por exemplo, o fundo de pensão do Banco do Brasil é uma verdadeira fortuna. Quem controla isso é a burocracia operária fundamentalmente. Então veja o que eu estou tentando dizer para vocês. Eu acho que houve um erro de fundo da gente. Nós nunca entendemos para valer contra quem a gente lutava lá dentro. O que de fato esse grupo de sindicalistas representava. E isso, em parte, a meu ver, explica por que esses setores progressistas da Igreja Católica, pessoal, a gente falar de setores progressistas da Igreja Católica é porque o ambiente é contra-revolucionário para dedéu, tá certo? Porque imaginar que alguma coisa pode ter de progressista dentro de uma Igreja Católica, né? Mas por que os setores progressistas, estou pensando aqui em Frei Beto e outros, tá certo? Por que setores jogaram um papel tão importante na formação do próprio PT? Eles não tinham tanto apoio de massa assim.
Casal, por quê? Tá certo? Por que toda vez que você tinha um embate e que o PT tinha que se definir a favor ou contra a propriedade privada, o PT sempre se definiu pela propriedade privada, com, vamos dizer assim, e essa definição sendo liderada, sendo puxada pelo Lula e tudo mais. O que representava isso? Significava a aristocracia operária quer um lugar no Estado, mas ela quer ter um lugar no Estado burguês, portanto, ela não quer romper com o capital, portanto, o PT nunca vai ser um partido, nunca deveria ser um partido radicalmente contra o capital. Então, o que eu diria, que eu queria passar para o Juarez, para o Juari, era essa questão, tá certo? Como é que ele vê essa questão da aristocracia operária? Rapidamente, Jane, a questão do fim do Estado. Veja, o PT nunca se colocou sequer a questão da propriedade privada. Nem a tomada do poder. Nem a tomada do poder, quanto mais, tá certo? Então, isso era uma questão assim, quanto mais questão da família monogâmica, tá certo? Isso nem se colocava. O máximo que se ia naquele momento era se falar em estatização, né? E se falar numa distribuição de renda, era o máximo que se ia, né? Nunca. Não quer dizer que dentro do PT não tivesse setores que falassem isso o tempo inteiro, né? Mas eles foram sendo paulatinamente isolados. Enfim, o Juari considera muito legal. Veja, a relação do PT com o capital privado. Deixa eu só contar rapidinho para vocês a minha saída não só a minha, mas a minha também saiu, enfim, toda a organização revolucionária que eu fazia parte, a gente saiu do PT em 82. Quando? Por quê? A gente lançou um candidato operário revolucionário que era da nossa organização, o Zico, que é hoje deputado estadual da Zona Leste, etc. Tá certo? Um belo dia, e a gente fazia movimento popular na Zona Leste, né? Imagina, não tinha dinheiro para nada. Um belo dia a gente chegou na casa do Zico de noite e tinha caixas e caixas de material de propaganda que a gente nunca tinha dinheiro para fazer, mas nunca. Bom, pressiona o Zico aqui, bom, tenho vindo de ele tinha trabalhado numa fábrica, o patrão gostava dele, o patrão deu o material e ele recebeu. Foi um escândalo, a gente imediatamente ou expulsamos da nossa organização revolucionária, a gente era 17 militantes, ou expulsamos da nossa organização revolucionária, e fomos, tá certo? E eu fui imediatamente, tá certo? Imediatamente entrar em contato com o nosso representante na direção municipal do PT, que era o Ricardo Guter. Hoje eu posso dizer tudo isso que é público, tá certo? Naquela época não era, o Ricardo Guter. E o Ricardo disse para mim, ó, Serginho, fica calado, essas coisas vão ser assim, a gente vai se profissionalizar, a partir de agora a gente vai receber sim verbas de burgueses progressistas. Bom, no dia seguinte a gente tinha saído lá do PT, tá certo? Mas em 82 já tinha claramente essa intenção de receber dinheiro do capital, desde que fosse um capital bonzinho. Bom, se tem um capital bonzinho, está certo do que se trata, tá certo? Então passo a palavra para o Juari. Bom, vou direto no tema, porque essa questão que o Sérgio coloca é muito importante. Que na verdade tem a ver com a pergunta que alguém fez, acho que foi a primeira pergunta, né? Por que as tendências revolucionárias fracassaram? Eu queria só iniciar dizendo o seguinte em relação a isso, só para a gente ter um cuidado, eu acho que é um cuidado importante. Às vezes a gente é levado a acreditar que, se nós fizéssemos tudo perfeito, acertássemos em tudo na política, pegando como objeto de análise o PT, o PT poderia ter sido diferente. Eu não advogo dessa hipótese. Eu não acho que, ainda que as correntes revolucionárias tivessem que erraram e erraram muito. O Sérgio apontou um erro aqui, mas tem bem mais do que isso. Mas ainda que não tivesse errado nada na política, eu não acredito que o PT teria tido um destino diferente. Não teria por diversos aspectos, alguns aspectos objetivos e outros que se deram em função da disputa, que eu vou entrar um pouco quando eu for falar nessa questão do problema da aristocracia operária que o Sérgio coloca, que eu acho que é de fundamental importância a gente entender isso. O PT nasceu em um processo de disputa. Quando se chamou a fundação do PT, já existia disputa dentro do PT. Só para a gente ter uma noção. Da questão. E dentro do PT, que o PT ele foi formado, vamos pegar
as organizações fundamentais que deram origem ao PT. O grupo dos sindicalistas, que depois teria como a sua direção a articulação, Lula, esqueci o nome dele agora, que até disse que ia romper com o PT agora no Rio Grande do Sul. Como é que é o nome dele, gente? O Tasso Gênio. Não é o Tasso Gênio, é Olívio Dutra, o Lula, o Olívio Dutra, Jacob Ittar e outros. Um setor da Igreja Católica, esse setor progressista da Igreja Católica que o Sérgio mencionou, juntamente com uma parte da intelectualidade de esquerda no Brasil, uma parte da intelectualidade de esquerda, e as organizações socialistas, que dentro dessas organizações socialistas existiam, com maior peso, os trotskistas. Essa foi a composição do PT. Só para vocês terem uma ideia. Bom, qual o papel que cada uma dessas frações, vamos falar dessa forma, cumpria na disputa do PT? Os sindicalistas, oriundos de uma ruptura com a burocracia sindical, que era aliada do regime militar, vejam, eles eram aliados do regime militar, surge o ascenso operário no final da década de 70 e início da década de 80, eles rompem com o regime, apoiam o ascenso, apoiam no ascenso, e se transformam nas grandes lideranças operárias brasileiras. Esse é o grupo dos sindicalistas. A igreja, qual foi o papel cumprido pela igreja? Em primeiro lugar, existia um questionamento dentro da igreja em função do problema das liberdades democráticas, porque parte da igreja brasileira era a favor do regime, e uma parte começou a ser crítica, começou a fazer crítica ao problema das liberdades democráticas. E viram no movimento de massas que surgiu no fim da década de 70, início da década de 80, com o surgimento do PT, uma possibilidade de se organizar politicamente para lutar em defesa dessas liberdades democráticas. Vocês estão percebendo que aqui não tem nada de socialismo revolucionário, certo? Por enquanto não tem nada de socialismo revolucionário. Estamos falando de um grupo de sindicalistas oriundos da ruptura da burocracia sindical e a igreja, que cumpriu um papel, vale destacar, fala um pouco disso no livro, cumpriu um papel importantíssimo no enraizamento do PT na classe operária, porque era a igreja, esse setor da igreja, que atuava nas comunidades eclesiais de base, que fez com que o PT entrasse nos bairros, principalmente nos bairros operários, nos bairros mais distantes, contato com as famílias. Então, cumpriu um papel importante no enraizamento do PT, a igreja. Tinha uma parte da intelectualidade, mas que era a intelectualidade de esquerda no Brasil naquele momento, praticamente não tinha intelectualidade marxista, praticamente não tinha. Acho que o maior intelectual do PT na época do seu surgimento era Francisco Forte, reformista, essencialmente reformista, e a esquerda socialista. Bom, quem era a esquerda socialista no PT? A esquerda socialista na origem do PT era um amontoado de organizações políticas que deveriam ter pouco mais de, 1.200, 1.300 militantes. E para vocês terem uma ideia do que era o PT no início da década de 80. No início da década de 80, o PT salta de uma organização que tinha, algumas centenas de ativistas, para um partido com dezenas de milhares de militantes. Dezenas de milhares de militantes. E a esquerda socialista, dividida em várias organizações, deveria ter, vamos colocar, 1.500 militantes. Por si só, essa já é uma disputa desigual, certo? Já é uma disputa desigual. Mas existe um outro processo, que eu acho que é um processo importante que a gente deve mencionar aqui, para que a gente tenha noção do que era a disputa dentro do PT. Que isso sim tem a ver com os aspectos objetivos. Na medida em que surge o ascenso, tentei explicar aqui da forma mais, talvez não tenha sido feliz, mas tentei explicar da forma mais didática possível, como que surge o ascenso brasileiro no final da década de 70. Quais os antecedentes econômicos e quais os antecedentes políticos. Explode as grandes greves operárias. Bom, quando explode as grandes greves operárias, qual era a característica desse ascenso?
A característica desse ascenso era um ódio violento aos patrões, por conta das condições de vida, por conta da retirada dos direitos, do arrocho salarial, combinado com um ódio aos políticos e ao regime, em função da ditadura militar e da ausência de liberdades democráticas, e uma total falta de direção em função da desmoralização da direção anterior. Esse era o cenário. Esse era o cenário. E aí vejam o que acontece. Surge o ascenso, um ascenso que nasce inicialmente de forma espontânea, e naquele ascenso rompe um setor que fazia parte da burocracia sindical, que era aí que se localizava o Lula, mas que em função da sua localização no aparato dos sindicatos, já tinha algum contato com a classe operária, tinha um contato com a base, era reconhecido pela base, e na medida em que ele faz uma inflexão à esquerda, não porque ele mudou de opinião, mas em função das condições objetivas, fez uma inflexão à esquerda, passou inclusive a falar em socialismo. O que a classe fez? A classe disse, pô, esse é meu dirigente, ué. Esse é meu dirigente. Era o cara que dizia que patrão não podia lucrar e que os trabalhadores que eram que produziam a riqueza, veja só o discurso, que os trabalhadores que produziam a riqueza é de que deveriam ter os seus destinos nas suas próprias mãos. Esse era o discurso do Lula, nós estamos falando do Lula, no final da década de 70 e início da década de 80. E aí se aponta para a criação de uma organização política, um partido exclusivo dos trabalhadores, aonde todo mundo, vejam, eu falei um pouco disso na minha primeira intervenção, todo mundo defendia estatização dos principais ramos da economia, do sistema financeiro, reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Se imaginem com a cabeça de um operário que entra numa organização em que todo mundo defende isso. Vejam que aparentemente aí tinha diferença sobre tudo, sobre estratégia, sobre tudo, mas aparentemente todo mundo defendia a mesma coisa, e todo mundo defendia a construção do PT. Se imaginem na cabeça de um operário, e imaginem na cabeça de um operário que tomava contato com uma organização trotskista, que poderia ser a Convergência, que poderia ser o Trabalho, que poderia ser qualquer outra, ou que poderia ser a Organização Revolucionária do Sérgio, com 17 militantes. Imaginem a cabeça de um operário ouvindo o Sérgio dizer, ó, esses caras são burocratas aí, ó, tá vendo? Esses caras, eles são tudo a favor do patrão. E ele vendo o seu dirigente defendendo tudo que dentro do PT todo mundo estava defendendo. Vocês imaginam, o que eu estou colocando sobre isso não é para justificar que não era necessária a disputa, não, porque inclusive a disputa foi feita. O que eu estou colocando é para que a gente perceba quais as condições em que a esquerda socialista disputava com essa burocracia. Vejam as condições. Não era fácil. Se até, sei lá, hoje é fácil bater no PT, tá moleza bater no PT. Há 4 anos atrás já era mais difícil. Mas vocês imaginem na década de 80, a Convergência Socialista, a organização do Sérgio e outra organização marxista, trotskista, dizer que o PT não tinha nada de socialista e que essa direção ia levar o partido para o buraco. Você imagina? É difícil, né? Essas eram as condições de disputa. Por isso que eu acho que os aspectos objetivos, eles se fizeram valer, na minha opinião. E apesar de que, é claro, sempre é importante acertar politicamente, mas essa responsabilidade, eu, na minha análise, não imputo à esquerda socialista. Eu acho que eles fizeram o que foi possível. Agora, para terminar, quero falar sobre o que o Sérgio fala da aristocracia operária, porque esse foi um erro importante. Eu disse aqui que a esquerda socialista dentro do PT, que se dividia em várias organizações, que tinha como maior peso o trotskismo, tinha, sei lá, aproximadamente 1.500 militantes na década de 80.
Mas vejam, e isso tem tudo a ver com o que o Sérgio falou. Não havia uma clareza sobre a natureza social da direção do PT, mesmo dentro dessa esquerda. Eu vou pegar 3 exemplos só 3. A corrente do jornal Em Tempo, que hoje, dentro do PT, se denomina Democracia Socialista, e que já foi do Secretariado Unificado, já foi da Quarta Internacional, já reivindicou o trotskismo um dia, acho que hoje nem mais. Essa corrente, na década de 80, o que hoje é a ADS, elas diziam o seguinte, vejam qual era a caracterização dessa organização, que era uma organização da esquerda, certo? E que tinha críticas à direção. A caracterização era a seguinte, era de que o PT era um partido revolucionário em construção. E que uma das tarefas da esquerda socialista era ganhar Lula e os sindicalistas para o marxismo. Essa era uma parte da esquerda defendia. Vamos pegar uma outra organização, segundo exemplo, a Organização Socialista Internacional, do jornal O Trabalho, que depois virou a Corrente do Trabalho. Essa organização, ela defendia o seguinte, a caracterização dela sobre o PT era de que o PT era um partido operário independente, com uma direção centrista. Era isso que essa organização defendia. Bom, se é um partido operário independente, se é uma organização centrista, você não tem uma clareza sobre qual papel que essa direção vai cumprir dentro dessa organização. Ela pode, ora, cumprir um papel progressivo, ora pode cumprir um papel regressivo. Certo? Já é uma caracterização que é um pouco mais avançada do que a do jornal Em Tempo, mas que ainda entende que aqui não se trata de uma aristocracia operária, como o Sérgio falou. A posição da Convergência Socialista. Inicialmente, a Convergência Socialista havia caracterizado a direção política do PT como uma direção centrista. Inicialmente. Foram as primeiras elaborações a respeito. Eu posso falar isso, eu faço parte do PSTU, sou militante do PSTU, uma das correntes que deu origem ao PSTU foi a Convergência Socialista. O Sérgio contou uma história, eu vou também contar uma história, hoje em dia isso é público. Né? Mas dentro da Convergência existia essa caracterização. E os companheiros enviaram uma carta a Naruel Moreno, que foi um dirigente importante, o maior dirigente, na verdade, um dos dirigentes mais importantes da corrente internacional, da qual a Convergência Socialista era afiliado, mandou uma carta, os companheiros mandaram uma carta sobre a caracterização do PT, e Moreno escreveu uma carta-resposta, respondeu e enviou para os companheiros da Convergência Socialista, dizendo o seguinte, que a caracterização sobre a natureza do PT estava errada, e que a direção do PT não era uma direção centrista. E por que não era uma direção centrista? Porque o centrismo ele normalmente se caracteriza pela posição política de uma determinada corrente, de um determinado grupo. Quando um grupo ele defende ora posições progressivas e ora posições regressivas, e você ainda não tem elaborado uma caracterização precisa sobre essa organização, o que você diz? É centrista. É centrista, porque pode ser progressivo, pode ser regressivo. Depois, o próprio Trotsky elaborou depois sobre o que é o centrismo regressivo, o que é o centrismo progressivo, mas normalmente quando você não tem clareza da caracterização e você se baseia pelas posições políticas, lembram que eu falei lá atrás? Quais as posições políticas defendidas pela burocracia, estatização do sistema financeiro, expropriação da grande indústria? Bom, eram posições progressivas, e em função disso havia uma confusão. E se caracterizava como uma direção centrista. O que é que o Moreno diz? Está errado caracterizar um determinado grupo, uma determinada direção somente pela sua política. Antes de caracterizar a política, é necessário caracterizar a natureza social. E a natureza social dessa direção do PT era o quê? Uma ruptura da burocracia, dos sindicatos, que era aliada do regime,
uma burocracia que se apoiava nos seus próprios privilégios e que, portanto, qual é a caracterização que nós temos de uma burocracia que se apoia nos seus próprios privilégios? É de que, individualmente, pode haver ruptura em direção ao marxismo, certo? Mas um setor social não abre mão dos seus privilégios. Portanto, a caracterização correta desse grupo era de que era um grupo reformista, burocrático e, portanto, contra-revolucionário. Essa foi a caracterização que Moreno enviou aos companheiros da Convergência Socialista. Foi que anos? Isso foi... Ou foi 84 ou foi 85, eu não estou certo. Foi 84, né? Tudo bem, chegou aqui a informação, foi 84. No entanto, isso não diminui os erros. Sabe por que não diminui os erros? Porque somente a Convergência Socialista chegou a essa conclusão, de forma um pouco atrasada, inclusive. E você imagina uma organização, ou eu não sei se outras organizações tinham clareza disso, mas vamos lá, digamos que seja a Convergência Socialista e mais 2 outras organizações muito pequenas ou minúsculas dentro do PT que tinham clareza disso. Tinha gente dentro da esquerda que achava que ia ganhar o Lula para o marxismo, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com as deficiências teóricas das direções socialistas, tem a ver com a própria conjuntura e os aspectos objetivos, isso que eu falei para vocês. As condições de disputa não eram condições de disputa fáceis, mas de fato esse erro foi um erro importante, muito embora eu repito aqui, acho que o Sérgio também não tem desacordo em relação a isso, ainda que tivesse acertado, eu acho que muito dificilmente o PT tomaria outro rumo. O rumo do PT, eu acho que de fato, em função de todos esses aspectos, era o de ser um partido de tipo laborista, que inicialmente defende os interesses dos trabalhadores, mas na medida em que não tem um projeto claro e que todo projeto reformista na decadência do capitalismo é um projeto de colaboração, acaba funcionando como quinta coluna de administração do capital. Ela tem uma diferença entre as pessoas que estão nela e a organização como um todo. Então, claro que dentro do PT você pode ter um ou outro socialista perdido, bem intencionado, que com a luta de classes pode vir para a esquerda. Mas eu estou absolutamente convencido que o PT é um partido, na sua essência burguês, que tem dentro dele hoje setores importantes do grande capital que o apoiam, e tem dentro dele o fundamental da aristocracia operária, e a aristocracia operária, apesar de ser um setor da classe operária, é um inimigo mortal da classe operária. O Lenin, no prefácio de 1916 ao imperialismo, ele vai dizer, olha, a aristocracia operária são os tenentes do capital dentro do movimento operário. Lembra aquela que na comuna de Paris, os comunards eram os revolucionários e os versalheses de Versalhes é onde estava a contra-revolução. E sempre que tem um confronto entre os comunards e os versalheses, eles ficam com os versalheses. E sempre é isso, né? A aristocracia operária é sempre aliada do capital contra o movimento operário. Então eu estou absolutamente convencido que o PT hoje é nosso inimigo de classe. Que nenhuma negociação com o PT é possível, que nenhuma tendência da gente trazer uma ala do PT para o nosso lado, acho que é pura ilusão, não tem a menor possibilidade, e o PT hoje é o nosso principal inimigo político. É assim que eu consigo entender a conjuntura que a gente vive. Eu não vejo que o PT está se aburguesando e que a gente já se aburguesou há muito tempo, que dentro do PT um outro indivíduo vai lá, mas como organização, tá certo? É nossa primeira inimiga. O que não quer dizer que a gente tem que se aliar com o Olavo Carvalho contra o PT, tá certo? Mas o nosso primeiro inimigo é o PT, não é outro, tá certo? Veja, Paulo, essa questão de base e estrutura, isso é complicado para a Dedel. Porque, veja, é verdade que você tem, no interior das organizações, mesmo das organizações revolucionárias, você tem uma tendência à burocratização, principalmente quando você tem um processo de luta de classes que não está muito efervescente, que não está, né, que não está nas ruas de uma forma explosiva. Então eu diria para você que esse é um problema sério. Agora, veja, não é apenas um problema de tática, de concepção, né? Não é isso, é muito mais complicado. A relação entre uma organização e a luta de classes, e a classe, depende muito do processo de luta de classes.
Às vezes você tem um dirigente que é profundo, que é, do ponto de vista da concepção, profundamente autoritário, mas que o processo de luta de classe oxigena esta relação e ele tem que seguir a base. Pensa o Lula naquelas greves de 78, 79, 80, tá certo? Às vezes acontece o contrário. Então eu diria para você que essa é uma preocupação legítima, mas não tem uma forma, não tem um método de trabalho, de construção de uma organização que evite a burocratização por si própria. É algo muito mais complexo que isso. Agora, eu estou convencido hoje que a gente tem um setor da massa desorganizada, perdida, que está muito mais radicalizada do que a gente consegue avaliar. Mas, claro, isso tem que aparecer politicamente, isso não é uma coisa, né, que, enfim, mas eu tenho a impressão que a gente tem um elemento de radicalização na massa, que se eu não estiver muito equivocado, isso deve comparecer nas lutas de classe, nas lutas políticas nos próximos meses. Claro que eu posso estar errado, tá certo? Veja, o que a gente pode, de 2012 até agora, o que a gente pode antever, né? Eu acho o seguinte, eu acho que no curto prazo, eu estou pensando meses, tá certo? Ano mais tardar, eu acho que a gente vai ter um processo de repressão muito forte no país. Não vai ser um processo de massa, mas vai ser um processo muito dirigido. Eu acho que se tiver qualquer ascensozinho de massa, a repressão vai vir e vai ser forte. Isso não vai implicar nenhuma quebra da ordem democrática. A ordem democrática está democraticamente organizada para fazer a repressão que tem que fazer, certo? Então, eu acho que a gente caminha para um momento em que é muito importante os revolucionários se prepararem, montarem estruturas, se prepararem para um momento de repressão que vai vir, tá certo? Eu acho que isso é uma tendência no curto prazo, eu acho que não demora muito tempo, não. A segunda coisa que eu consigo perceber é que eu acho que no médio espaço de tempo, eu estou pensando 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente deve ter um ascenso de luta de massas importante. É difícil a gente dizer exatamente por onde e como, mas tem dentro da própria classe operária, dentro dos setores assalariados que não são operários, dentro do setor de serviços, a situação está chegando a tal ponto que essa crise econômica que está vindo, né, que está chegando, vai, ao meu ver, empurrar esse pessoal para a rua. Então, é provável que a gente tenha, no médio espaço de tempo, eu estou pensando 2 ou 3 anos, um ascenso de luta de massas importante nesse país. E se a gente conseguir resistir à repressão que deve vir antes disso, vai vir uma profilaxia, tá certo? Eles vão tentar limpar o terreno. Se a gente conseguir resistir a isso, pode ser importante para esse ascenso de luta, esse ascenso de massas que pode ser que venha. Eu consigo ver mais ou menos isso, certo? Entre nós, pequenos burgueses, intelectuais, ilhados na universidade, o que eu acho que a gente tem que fazer de uma forma a mais organizada e ao mesmo tempo a mais eficiente que a gente possa fazer é a propaganda revolucionária. Eu acho que é extremamente importante a gente publicar, a gente escrever, a gente publicar, a gente divulgar, defender a ideia do comunismo como a única alternativa aberta à humanidade do ponto de vista histórico, não tem outra alternativa, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E para isso eu acho fundamental livros como esses que o Juari escreveu, outros que eu publicar o Pierre Louis agora, tá certo? Eu acho que é fundamental isso, é assim, da maior importância. E eu acho que isso tinha que ser a nossa atividade central. O que a gente vai fazer na universidade, nos grupos de estudo, o que a gente vai fazer nos próximos 2 ou 3 anos? Nós vamos escrever e nós vamos publicar. Não importa que não seja obra-prima, não importa que não esteja inteiramente, mas se tem um conteúdo anticapitalista declarado claro, isso tem que ser publicado, isso tem que sair, né? E eu acho que isso é a nossa tarefa primeira como intelectuais revolucionários, fazer a propaganda e ajudar na organização onde for possível. Mas isso é muito pouco, eu reconheço, mas é isso que a universidade fez da gente, tá certo? Então eu queria agradecer muito para vocês, dizer que é um enorme prazer estar aqui, parabenizar de novo o Juari, parabenizar a Sandra pelas publicações todas, isso não é pouca coisa, é uma coisa muito importante, e esperar que a gente se encontre no futuro próximo, se for num debate já está bom, mas se for numa barricada vai ser tão melhor, né, pessoal? Bom, foram 2 perguntas. Uma, na verdade, ela já tinha sido feita, né? Tinha que sair, né? O Chicão
sobre a questão do aburguesamento do PT. Na verdade, essa questão do aburguesamento do PT exige de nós responder uma pergunta. Exige responder se o PT tem recuperação. Eu digo isso, se o PT tem recuperação, porque há setores dentro do PT que utilizam essa invectiva. Dizer o seguinte: não concordo com o que os caras fazem, mas eu estou lá lutando para recuperar o PT, para o partido voltar para as ruas, para defender os trabalhadores, para defender o socialismo e tal. É importante isso porque aquilo que eu disse na minha segunda intervenção, de que a história não para, serve para isso também. A história não para e as forças militantes, as forças revolucionárias, elas se dissipam. Utilizar as forças militantes em nome da recuperação de um partido que não tem recuperação é um erro grave, é um erro gravíssimo. Significa o atraso da construção de uma alternativa socialista revolucionária que, como eu disse, não está atrasada. Aliás, não é urgente, está atrasada. Então é importante essa história de saber se o PT tem recuperação ou não. Qual que é a minha opinião e o que eu abordo no livro? Bom, em primeiro lugar, o PT, eu acho que o PT ele começa a modificar a sua natureza de forma mais irreversível a partir da década de 90. Essa é a caracterização que eu faço. A partir da década de 90, o PT dá essa virada, ele deixa de ser um partido progressivo, localizando historicamente. Quando que o PT deixa de ser um partido progressivo, na minha opinião? Ele deixa de ser um partido progressivo quando ele assume como projeto. Veja, o PT ainda na década de 90, no início da década de 90, apesar de governar algumas cidades, ainda não estava no governo central. Então nós não podemos acusá-lo de ainda ser um gerente ou um co-gerente do capitalismo. Não podemos acusá-lo de ser isso ainda no Brasil. Esse processo ainda não estava concluído. Mas por que ele deixa de ser progressivo? Deixa de ser progressivo porque o seu projeto naquele momento já era um projeto assumidamente reformista, e um projeto assumidamente reformista na atual fase do capitalismo que nós vivemos, em que qualquer concessão, a mínima que seja, só pode vir como resultado de uma luta feroz da classe trabalhadora. Se o teu projeto é dizer: trabalhadores, votem no 13, que nós vamos resolver o problema e vamos resolver sua vida, isso por si só já é um negócio altamente regressivo. Porque se nós estamos numa fase em que as concessões só são possíveis com lutas e o sujeito diz: vote na gente que a gente vai resolver o problema, isso no mínimo, ainda que na eleição ele defenda um programa que seja um programa de reformas, quando ele passa a ser gerente do Estado burguês, é claro que ele não vai fazer reforma nenhuma, né? Foi o que aconteceu com o PT, a partir de 2003. Então o PT na década de 90, no início da década de 90, ele já estava com um programa absolutamente consolidado do ponto de vista do seu caráter reformista. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, na minha opinião, é que no início da década de 90, o PT, ele de fato se radicaliza no seu processo de burocratização interna. Em primeiro lugar, pela expulsão das correntes socialistas revolucionárias, que isso, na década de 90, foi um sinal. Aqueles que não se disciplinassem, fora. Combinado com um processo de adaptação ao regime burguês, em que o PT passou a ser cada vez mais dependente do Estado burguês, na medida em que a sua intervenção na institucionalidade passou a ser preponderante. Com os mandatos parlamentares, com as prefeituras. Vejam que eu ainda não estou falando do PT no governo central. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Trago um levantamento, um estudo no livro,
que aborda um pouco esse tema. Se nós fizermos um levantamento da sustentação financeira do PT no início da década de 90, nós vamos perceber que há um peso significativo dos mandatos parlamentares, dos chefes de gabinete, dos cargos comissionados nas prefeituras, e que esses representantes da institucionalidade, esses eram obrigados a financiar o partido. Vejam o que eu estou querendo dizer. É que quanto mais o PT elegia parlamentares, elegia prefeitos, quanto mais entrava na institucionalidade, se combinava com isso uma necessidade cada vez maior de se manter no aparato institucional em função da sua própria existência estrutural. O que que isso leva, o que que isso conduz no problema da estratégia do PT? É de que não dá mais para abrir mão dos cargos, não dá mais para abrir mão de vereador, não dá mais abrir mão de deputado, não dá mais para abrir mão de prefeito. Nós não queremos menos, nós queremos sempre mais. Vejam, não estou querendo dizer com isso que não devemos disputar as eleições e nem tampouco que nós não devemos eleger. Mas, no entanto, todo partido que se proclama como sério em defesa dos trabalhadores e tem uma estratégia de superação desse regime democrático burguês em direção ao socialismo, no mínimo, deve buscar mecanismos, ainda que, como o Sérgio falou, e eu concordo com isso, essa tendência à burocratização, ela seja uma tendência objetiva, ainda que essa tendência seja uma tendência objetiva, o mínimo que deve ser feito é utilizar mecanismos de contrapressão. O PT não utilizou nenhum mecanismo de contrapressão, ao contrário, intensificou o processo. Esse é um segundo aspecto. E o terceiro aspecto é de que a partir da década de 90 o PT de fato começa a estabelecer uma relação orgânica com a burguesia. Com os financiamentos eleitorais, mas não somente com os financiamentos eleitorais. Os financiamentos eleitorais é parte do processo de vínculo orgânico do PT com a burguesia. Uma outra parte, uma outra perna desse vínculo orgânico se dá justamente onde o PT tinha vínculo orgânico com a classe trabalhadora. O que é que o PT fez nos sindicatos e na central sindical que dirige, a CUT? Participar do Fundo de Amparo ao Trabalhador, comissões setoriais, gestão dos fundos de previdência, Previ, Petros, Funcef. Ou seja, são os trabalhadores como sócios minoritários, mas como sócios do capital financeiro internacional. Por que Zé Disseu se transformou nessa coisa que ele é hoje? Zé Disseu é um lobista, certo? Vamos falar as coisas como são? Zé Disseu é um lobista. O que é um lobista? Ele monta uma empresa e ele recebe dinheiro de multinacionais e de grandes empresas no Brasil para fazer negócio político no governo. Ele presta assessoria política, é o eufemismo para o lobby, né? Ele presta assessoria política para essas grandes empresas estabelecerem contratos com o governo, contratos muito lucrativos para essas grandes empresas, e em troca disso recebe rios de dinheiro das multinacionais, certo? Esse cara não faz mais parte da classe trabalhadora. Esse cara é um burguês completo, é um sócio da burguesia. E isso é importante a gente entender, porque, vejam, o PT tem uma particularidade interessante, porque a sua composição social, a sua base social mudou pouco. O PT é um partido, ainda que tem a sua base social na classe trabalhadora. No entanto, a sua direção é burguesa. Vídeo exemplo de Zé Disseu, vídeo exemplo de Lula, certo? Os caras são gerentes do capital. A sua direção é burguesa e o seu programa também é um programa burguês. Além disso, existem outros aspectos, as campanhas que o partido participa, o seu financiamento, mas eu acho que esses três aspectos são aspectos fundamentais. Qual o seu programa, qual a sua composição social e qual o caráter da sua direção.
Bom, se existe um partido em que a sua direção é uma direção burguesa, o seu programa é um programa burguês, e a sua composição social, a sua base social ainda é operária, ainda é trabalhadora, mas que o seu regime interno não permite nenhum tipo de disputa, como é o caso do que acontece com o PED, por exemplo, que se fala um pouco disso também no livro, que se instituiu no PT e que você elege a direção do partido da mesma forma como se elege um deputado nas eleições burguesas. Você faz uma eleição em que votam todos os filiados, que não participam de debate político nenhum, não faz reunião do partido, não discute nada, não discute tese, não discute proposta, não se reúne, não tem intervenção política. Filiados, muitas vezes filiados que são resultado de processo de filiação em massa nas prefeituras, com cargos comissionados, e aí no momento das eleições, no momento da democracia interna do partido, se chama um processo eletivo para escolher qual vai ser a direção. E aí o que se faz? Quem tiver mais aparato ganha. Quem tiver mais dinheiro para pegar o pessoal com transporte para votar no dia, para comprar com cesta básica, para comprar com promessa de emprego, da mesma forma como se faz nas eleições burguesas, vence as eleições do partido. Como que um partido que tem composição social, ainda na classe trabalhadora, mas que tem uma direção burguesa, um programa burguês e que tem um funcionamento desse, vai ser recuperável? Esse partido não tem recuperação. Esse partido não tem recuperação. Por isso que é totalmente equivocado as teses que são levantadas por algumas tendências do PT, como tipo articulação de esquerda, outras variantes aí. Hoje são bem menos, uma boa parte já está saindo do PT, já saiu do PT. Mas o que essas correntes defendem é uma coisa, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Por que não faz nenhum sentido? Porque o regime interno do PT só permite as divergências nos encontros, nos congressos. Se você sai com um panfleto do partido dizendo que o governo Dilma está traindo os trabalhadores porque está votando as MPs 664 e 665, e se você tem jornal próprio e finanças próprias, os caras expulsam do partido. E aí depois é um processo desse, como é o PED. Como que se muda um partido desse? Os partidos não têm recuperação. Não tem recuperação. No entanto, esse aburguesamento do PT, que é real, é isso que eu caracterizo, eu estou convicto de que o PT hoje é um partido burguês. No entanto, existe um elemento de análise que complexifica tudo isso. Qual é o elemento de análise? É o controle que o PT ainda tem sobre as organizações operárias. Esse é um elemento que a gente não pode deixar de analisar. É por isso que o governo do PT ainda não é um governo burguês clássico. Por quê? Porque apesar do partido ser um partido burguês, ter uma direção burguesa e ter um programa burguês, o seu controle sobre as organizações da classe, sobre os sindicatos, sobre o MST, faz com que as organizações da classe, que deveriam ser nossas, que deveriam levantar um programa de defesa da classe, estejam ao lado do governo, estejam dentro do governo. Isso complexifica a análise. De modo que eu acho que esse processo de aburguesamento do PT, ele é real, mas eu acho que nós temos que ter atenção a esse controle que o PT ainda tem sobre as organizações operárias de massa, porque nesse sentido, e aí eu não estou falando da direção do PT, não estou falando da direção das correntes, mas acho que nesse sentido existe sim uma possibilidade de que a base dessas organizações operárias de massa, com o tempo, venham a romper definitivamente com o aparato do partido. As forças políticas que vão determinar isso, para concluir, as forças políticas que vão determinar isso, na minha avaliação, ainda são incertas. O processo de ruptura com o PT é recente. A ruptura mais intensa da classe operária com o PT é recente. Isso foi, de junho para cá. É isso que nós podemos identificar. De junho para cá, esse processo de ruptura se deu com mais velocidade. Ou seja, nós não temos ainda nem 2 anos de processo, de uma dinâmica maior de ruptura com o PT na classe operária. É um processo que a gente tem que observar com atenção. Isso está só no início. As forças que vão determinar essa ruptura completa é algo que nós temos que estudar, e eu acho que, para concluir, as perspectivas em relação ao que fazer depois desses 12, 13 anos,
2003, 12 anos, desses 12 anos de governo do PT, as perspectivas que nós temos para frente, eu acho que é difícil a gente fazer prognósticos, porque eu até brincava com... Só contar essa história eu conversava com um companheiro nosso, lá de Natal, e eu dizia o seguinte, eu falava para ele, eu disse, olha, principalmente com esse discurso de que se o Lula vai voltar. Se o PT tivesse um mínimo vínculo ainda com a classe operária, um mínimo compromisso com a classe operária, se eu fosse um dirigente do PT, sabe o que eu fazia? Eu pegava um ou outro aspecto da economia e fazia uma grande reforma. Esquecia tudo, e fazia uma grande reforma para atender um determinado interesse de um setor da classe. Isso seria o suficiente para Lula se reeleger, na minha opinião. Por uma razão objetiva, porque as organizações socialistas, a esquerda socialista, a esquerda revolucionária, ainda não se constituiu como uma alternativa que tem audiência de massa. No entanto, a realidade é mais forte. O PT está tão imbricado com a burguesia, ele é tão aliado da burguesia, ele é tão capacho do imperialismo, que nem isso o PT é capaz de fazer. Nem isso o governo do PT vai ser capaz de fazer. E aí, mais ainda, nesse momento de crise. A tendência que eu avalio é de que essa ruptura vai aumentar. Para onde essa ruptura vai é a discussão-chave. É a discussão-chave. Por quê? Porque se acontece isso que o Sérgio falou, de que num médio prazo nós podemos vivenciar um ascenso da classe trabalhadora aqui no Brasil, vai depender da construção das formas organizativas nesse próximo período, qual o destino desse ascenso. Nós tivemos um ensaio, uma experiência agora em junho de 2013, que eu acho que deve ser educativa para toda a esquerda brasileira. Em junho, as mobilizações foram mobilizações espontâneas. Essa espontaneidade residiu... É nessa espontaneidade que, contraditoriamente, foi a força desse movimento, mas foi também o seu limite. Porque não teve direção. Se em 2 anos o processo de ruptura com o PT se intensifica, e se há um ascenso, mas as organizações operárias elas não se colocam organizativamente à altura desse processo, o mais provável é que consigamos algumas conquistas com o ascenso, mas que depois isso seja controlado, isso se dissolva. Portanto, o que eu avalio é que nos próximos 2 anos a construção da esquerda socialista nas lutas, nas ruas e também no trabalho de base cotidiano com os trabalhadores para ganhá-los para o nosso projeto, vai ser fundamental para os rumos da esquerda no Brasil. Eu acho que é esse desafio que está colocado para nós. Para que a gente, aí concluindo mesmo, para que a gente, daqui a 2 anos, a gente não esteja só aqui numa sala da universidade fazendo debate, mas que a gente esteja nas barricadas, né, Sérgio? Seria bom. Obrigado.